Senhoras e senhores, bom dia. Vamos iniciar nossas atividades de encerramento da terceira Conferência Nacional de Ética Médica, que tem como objetivo e tema defendendo princípios, aperfeiçoando práticas. Convido a todos a tomarem seus assentos e desligarem os sinais sonoros de seus aparelhos eletrônicos. Convido a compor o nosso dispositivo de honra o presidente do Conselho Federal de Medicina, Dr. Carlos Vital Tavares Correia Lima. Convido também os doutores José Fernando Maia Vinagre e doutor Ilmar Correia Neto. Bem, senhoras e senhores, para o introdutório deste dia, convido à tribuna o presidente do Conselho Federal de Medicina, doutor Carlos Vital Tavares Correia Lima. Muito bom dia. Antes de mais, os agradecimentos pelos trabalhos exitosos do dia de ontem a todas as senhoras e senhores. E hoje vamos dar continuidade a esses trabalhos de adequação do Código de Ética Médica de 2009 à realidade contemporânea. Mas é importante registrar esses trabalhos, esses esforços que aqui são desenvolvidos e deixar isso registrado em imagem, de forma que é importante batermos uma fotografia do grupo, e isso faz parte de um relatório que vamos fazer sobre a elaboração dessa atualização do Código de Ética Médica. Esse relatório constará o nome de cada representante nas comissões regionais, da Comissão Nacional e dos delegados, que aqui aprovam a fase final de trabalho de adequação do Código de Ética Médica. Vamos bater essa foto. Então, senhoras e senhores, convido a todos a virem à frente do nosso palco para fazermos a foto oficial. Para, de imediato, termos a apresentação do relatório final e, em sequência, a votação com a plenária final. Para conduzir este momento, doutor José Fernando Maia Vinagre, juntamente do doutor Ilmar Correia Neto. Já se acomodou? Bem, bom dia a todos. Como foi dito pela nossa mestra de cerimônia, tem uma programação do relatório final e, em seguida, a votação. Nós fizemos uma junção e vamos já... O relatório final é tudo que nós aprovamos já ontem, das mudanças todas, tá? Então, nós vamos ler o original e a proposta de mudança já aprovada, e já partimos para a votação. Alguma, da plenária, alguma objeção a esse tipo, ou vocês preferem que leia tudo e depois faça a votação final? Por favor, Crico. Não, de mudança mais nenhuma. Não, nenhuma. Isso. Seria só a leitura de tudo que foi aprovado e depois a votação. Mas a gente pode fazer isso
conjuntamente. Então, meu preclaro corregedor, eu prefiro que se leia tudo e depois se aperte o botão. Então, muito mais simples. Já lemos o que foi mudado no preâmbulo, por exemplo, e já partimos para a votação. Isso? Pode ser, presidente? Presidente, a sua opinião. Não, perfeito. Eu acho que está boa a metodologia. Só sugeriria que, se houvesse alguma opinião a respeito de um detalhe, de uma proposição que fosse muito relevante e viesse ao encontro da compreensão da plenária, que a gente pudesse abrir isso abrir esse espaço para um debate, para uma conversa. Nenhum problema, nós temos tempo para isso. Temos tempo bastante e é preciso aproveitar esse tempo para aprimorar cada vez mais, não é, a construção desse código. Se não houver nenhuma intervenção da estaria plenária, a gente aprovada já a proposta, faz a votação. a votação, mas poderia passar uma por uma para que se fosse analisando e verificando se haveria alguma contribuição a mais a ser feita. Ok, então vamos ler todas e depois a gente vota. E aí eu explico como é que é a votação, que é muito simples, na hora da votação mesmo. Pois não. Só avisando, o pessoal preparou as votações artigo por artigo. Não existe como usar esse aparelhinho de outra forma. Isso. Então... A votação é individual. É individual, Se for ler tudo e depois ler de novo, talvez fique excessivo, né? Pode ir direto um por um, né? Se houver alguma proposta de alguém quiser fazer uma intervenção, pode fazer sem nenhum problema. Ok? Isso. Podemos começar, Rejane, por favor. Pois não? Para que não fizesse só o um por um, que fizesse capítulo a capítulo. Talvez fique mais fácil. Mas tem que ser um por um. Até, por exemplo, tem uma proposta que tem uma mudança no caput e uma mudança para introduzir um parágrafo. Essas vão ter que ser individuais. Primeiro vota o caput e depois vota a introdução do não tem. E não tem como ser de outra forma a votação. Podemos? Isso. Então, aí está como funciona a votação. A opção de escolha pode variar de A a C, 1 a 3. Terão 15 segundos para escolher a alternativa desejada. Uma vez só apertar o botão e o voto já está computado. E caso queira mudar a opção, basta apertar novamente e será computada a última resposta dentro do tempo. Nesses 15 minutos pode haver uma mudança. Vamos fazer um teste aqui. Como é que é o teste? Pois não. Posso? Todo esse tempo? Ah, tá. De novo, o mesmo. Apertei o mesmo. Ok, doutor. No caso, o painel de teste. Já podemos... Já está testado. Agora vamos passar já para o painel de votação. Ok. Tá ok? Tá. Ok. Pressiona aqui de novo, não? Negativo. Não, né? Tá. Vamos entrar agora já nos painéis para votação. Pois não. A primeira proposta de mudança do preâmbulo, essa é a original.
O presente Código de Ética Médica contém as normas que devem ser seguidas pelos médicos no exercício de sua profissão, inclusive no exercício de atividades relativas ao ensino, à pesquisa e à administração de serviços de saúde, bem como no exercício de quaisquer outras atividades em que se utilize o conhecimento advindo do estudo da medicina. A proposta aprovada de mudança é a seguinte: o presente Código de Ética Médica contém as normas que devem ser seguidas pelos médicos no exercício de sua profissão, inclusive nas atividades relativas a ensino, pesquisa e administração de serviços de saúde, bem como em quaisquer outras que utilizem o conhecimento advindo do estudo da medicina. Alguma interferência da plenária? Podemos passar para a votação? Vamos lá. Já aperta aqui? Já. Ah, tá. Beleza. Ok. Aprovado 98%. Próximo. Aí já o preâmbulo foi a única. Princípios fundamentais. A mudança proposta no inciso 5, que originalmente diz o seguinte: compete ao médico aprimorar continuamente seus conhecimentos e usar o melhor do progresso científico em benefício do paciente. A proposta aprovada ontem é a seguinte: compete ao médico aprimorar continuamente seus conhecimentos e usar o melhor do progresso científico em benefício do paciente e da sociedade. Votação? Noventa e 93,85 de aprovação. Princípios fundamentais, inciso 6º. O médico guardará absoluto respeito pelo ser humano e atuará sempre em seu benefício. Jamais utilizará seus conhecimentos para causar sofrimento físico ou moral, para o extermínio do ser humano ou para permitir e acobertar tentativa contra sua dignidade e integridade. Texto aprovado. O médico guardará absoluto respeito pelo ser humano e atuará sempre em seu benefício, mesmo depois da morte. Jamais utilizará seus conhecimentos para causar sofrimento físico ou moral, para o extermínio do ser humano ou para permitir e acobertar tentativa contra sua dignidade e integridade. Podemos passar a votação? R$ 85,29. 4,41 de abstenção. Aí o próximo é o 23. Quando envolvido na produção de conhecimento científico, o médico agirá com isenção e independência, visando ao maior benefício para os pacientes e a sociedade. Proposta aprovada. Quando envolvido na produção de conhecimento científico, o médico agirá com isenção, independência, veracidade e honestidade, visando ao maior benefício para os pacientes e a sociedade. Podemos passar a votação. R$ 98,55. Ótimo. Próximo. Aí é uma proposta de inclusão em princípio fundamental, que seria o 26º.
A medicina será exercida com a utilização dos meios técnicos e científicos disponíveis, visando aos melhores resultados. Podemos passar a votação. Oitenta e 82% de aprovação. Direito médico. Inciso 1. Exercer a medicina sem ser... É direito do médico. Exercer a medicina sem ser discriminado por questão de religião, etnia, sexo, nacionalidade, cor, orientação sexual, idade, condição social, opinião política ou de qualquer outra natureza. Fica da seguinte forma. Exercer a medicina sem ser discriminado por questão de religião, etnia, cor, sexo, orientação sexual, nacionalidade, idade, condição social, opinião política, deficiência ou de qualquer outra natureza. Votação. Noventa e 91% de aprovação. Próximo. Terceiro, é direito do médico apontar falhas em normas, contratos e práticas internas das instituições em que trabalhe, quando as julgar indignas do exercício da profissão ou prejudiciais a si mesmo, ao paciente ou a terceiros, devendo dirigir-se, nesses casos, aos órgãos competentes e, obrigatoriamente, à Comissão de Ética e ao Conselho Regional de Medicina de sua jurisdição. Fica da seguinte forma. Apontar falhas em normas, contratos e práticas internas das instituições em que trabalhe, quando as julgar indignas do exercício da profissão ou prejudiciais a si mesmo, ao paciente ou a terceiros, devendo comunicá-las ao Conselho Regional de Medicina de sua jurisdição e à Comissão de Ética da instituição, quando houver. Votação. Próximo. Inciso 4º. Recusar-se a exercer sua profissão em instituição pública ou privada, onde as condições de trabalho não sejam dignas ou possam prejudicar a própria saúde ou a do paciente, bem como a dos demais profissionais. Nesse caso, comunicará imediatamente sua decisão à Comissão de Ética e ao Conselho Regional de Medicina. Fica da seguinte forma. Recusar-se a exercer sua profissão em instituição pública ou privada, onde as condições de trabalho não sejam dignas ou possam prejudicar a própria saúde ou a do paciente, bem como a dos demais profissionais. Nesse caso, comunicará com justificativa e maior brevidade sua decisão ao diretor técnico, ao Conselho Regional de Medicina de sua jurisdição e à Comissão de Ética da instituição, quando houver. Votação. Ótimo. Próximo. Inciso 8º. Decidir, em qualquer circunstância, levando em consideração sua experiência e capacidade profissional, o tempo a ser dedicado ao paciente, evitando que o acúmulo de encargos ou de consultas venha a prejudicá-lo. Proposta nova. Decidir, em qualquer circunstância, levando em consideração sua experiência e capacidade profissional,
o tempo a ser dedicado ao paciente, não permitindo que o acúmulo de encargos ou de consultas venha prejudicar seu trabalho. Votação. Ok. Aí é uma proposta de inclusão de um inciso no direitos médicos, que seria o inciso 11º. É direito do médico com deficiência ou com doença, nos limites de suas capacidades e da segurança dos pacientes, exercer a profissão sem discriminação. Votação. Nossa, quase 100%. Ó. Tá. Aí já entramos nos deontológicos. Responsabilidade profissional. É vedado ao médico, o artigo é 7º. Deixar de atender em setores de urgência e emergência quando for de sua obrigação fazê-lo, expondo a risco a vida de pacientes, mesmo respaldado por decisão majoritária da categoria. Como fica? Deixar de atender em setores de urgência e emergência quando for de sua obrigação fazê-lo, mesmo respaldado por decisão majoritária da categoria. Foi retirado expondo a vida do paciente. Ok, 95. Bom. Aí nós vamos para o capítulo de Direitos Humanos, que é o capítulo 4º, onde diz que é vedado ao médico. Artigo 23. Tratar o ser humano sem civilidade ou consideração, de respeitar sua dignidade ou discriminá-lo de qualquer forma ou sobre qualquer pretexto. Aqui, nós estamos introduzindo o parágrafo único, que é o seguinte, nesse artigo. O caput permanece o mesmo e o parágrafo único introduzido. O médico deve ter, para com seus colegas, respeito, consideração e solidariedade. Votação. Essa tem que dar 100%. Dá 100%. Todo mundo queria 91,67. Essa eu achei que fosse dar 100%. Você queria o quê, Rosilane? Pois é, mas eu fico aquele meu silêncio antes da votação é para exatamente você se manifestar, mas pode se manifestar, por favor. Estava comentando aqui agora que parece que o parágrafo único está fora do local, porque ele está no capítulo de Direitos Humanos, não é isso? É, mas ontem nós discutimos isso e não tivemos como, para manter a numeração, um dos objetivos dessa foi manter a numeração. E a gente não consegue colocar esse parágrafo único em algum capítulo da relação entre médicos? Nós examinamos de todas as formas, mas não conseguimos um dos artigos lá da relação entre médicos que a gente pudesse encaixar. E aí ficou melhor aqui no Direitos Humanos. Ontem a gente discutiu isso aqui, discutimos no grupo também, e discutimos na Comissão Nacional, mas não houve
todas as formas que a gente pensou não dava certo. Por isso que ficou aí, mas acho que não vai ter problema, porque o importante era esse artigo voltar, realmente, que era uma reivindicação de todos os encontros, sempre essa foi unanimidade, eu acho que. Próximo, por favor. Aí vem por relação com pacientes e familiares. É vedado ao médico, é o artigo 32. Deixar de usar todos os meios disponíveis de diagnóstico e tratamento cientificamente reconhecidos e a seu alcance em favor do paciente. Como fica? Deixar de usar todos os meios disponíveis de promoção de saúde e de prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças cientificamente reconhecidos e a seu alcance em favor do paciente. Em votação. Aqui, 94, tá bom. Artigo 36. Abandonar pacientes sob seus cuidados, isso é o original. Parágrafo 1º. Ocorrendo fatos que, a seu critério, prejudiquem o bom relacionamento com o paciente ou o pleno desempenho profissional, o médico tem o direito de renunciar ao atendimento, desde que comunique previamente ao paciente ou a seu representante legal, assegurando-se da continuidade dos cuidados e fornecendo todas as informações necessárias ao médico que lhe suceder. Parágrafo 2º. Salvo por motivo justo, comunicado ao paciente ou aos seus familiares, o médico não abandonará o paciente por ser este portador de moléstia crônica ou incurável e continuará a assisti-lo, ainda que para cuidados paliativos. Proposta de mudança ocorreu no parágrafo 2º, tá? Salvo por motivo justo, comunicado ao paciente ou à sua família, o médico não o abandonará por este ter doença crônica ou incurável e continuará a assisti-lo e a propiciar-lhe os cuidados necessários, inclusive os paliativos. Podemos votar. Próximo. Puxa. Artigo 37. Continua no relações com pacientes e familiares. É vedado ao médico prescrever tratamento ou outros procedimentos sem exame direto do paciente, salvo em casos de urgência ou emergência e impossibilidade comprovada de realizá-lo, devendo, nesse caso, fazê-lo imediatamente após cessar o impedimento. Parágrafo único. O atendimento médico à distância, nos moldes da telemedicina ou de outro método, dar-se-á sob regulamentação do Conselho Federal de Medicina. A proposta apresentada e aprovada previamente ontem é a junção do artigo 37 com o artigo 114, que ficaria da seguinte forma: prescrever tratamento ou outros procedimentos sem exame direto do paciente, salvo em casos de urgência ou emergência e impossibilidade comprovada de realizá-lo, devendo, nesse caso, fazê-lo imediatamente após cessar o impedimento, assim como consultar, diagnosticar ou prescrever por qualquer meio de comunicação de massa. Isso foi acrescentado no caput. Parágrafo 1º. O atendimento médico à distância nos moldes da telemedicina ou de outro método dar-se-á sob regulamentação do Conselho Federal de Medicina. E o parágrafo 2º. Ao utilizar mídias sociais e instrumentos correlatos, o médico deve respeitar
as normas emanadas pelo Conselho Federal de Medicina. Votação. Não começou ainda. Tá, um minuto. Ok, podemos votar. Ok. Aí vamos para o capítulo 8º, remuneração profissional é vedado ao médico. Artigo 69. Exercer simultaneamente a medicina e a farmácia ou obter vantagem pelo encaminhamento de procedimentos, pela comercialização de medicamentos, órteses e próteses ou implantes de qualquer natureza, cuja compra decorra de influência direta em virtude de sua atividade profissional. Fica com o seguinte texto. Exercer simultaneamente a medicina e a farmácia ou obter vantagem pelo encaminhamento de procedimentos, pela prescrição e ou comercialização de medicamentos, órteses e próteses ou implantes de qualquer natureza, cuja compra decorra de influência direta em virtude de sua atividade profissional. Votação, por favor. Nono, sigilo profissional. É vedado ao médico. Artigo 74. Revelar sigilo profissional relacionado a paciente menor de idade, inclusive a seus pais ou representantes legais, desde que o menor tenha capacidade de discernimento, salvo quando a não revelação possa acarretar dano ao paciente. Fica da seguinte forma. Artigo 74. Revelar sigilo profissional relacionado a paciente, criança ou adolescente, desde que estes tenham capacidade de discernimento, inclusive a seus pais ou representantes legais, salvo quando a não revelação possa acarretar dano ao paciente. Fala, querido. Então, tem um parecer CFM, número 55, de 2015, que, por curiosidade, também tem 15 páginas, é um parecer brilhante, inclusive elaborado aqui pelo meu colega Irangalo, o Mauro, acho que o Donizete também, né? O Donizete também, que fala o seguinte, eu tenho que falar isso com desencargo de consciência. Ele fala que em menores de 14 anos, é uma ementa, que é a resolução, o parecer tem 15 páginas. A ementa fala que em menores, em apertada síntese, que em menores de crianças, menores de 14 anos, deve-se quebrar o sigilo, avisando os pais, tutores ou responsáveis legais. E essa resolução foi muito bem acatada por todos os ginecologistas e obstetras do Brasil. Agora, o artigo 74 está, de uma certa forma, alterando a força desse parecer. Então, até nós discutimos ontem, né, Vinagre? E vocês me garantiram que
ali, quando naquela questão final, na linha final, que vocês colocam que possa acarretar dano ao paciente, você mesmo me garantiu que uma paciente menor de idade, criança, é uma gestação de alto risco, devido à sua desproporção cefalopélvica, formação da bacia, pré-eclâmpsia, etc. e tal. E nesses casos, nesse artigo, poderia se quebrar o sigilo. Então, eu quero saber, para minha satisfação e para toda essa comunidade de GOs, isso é válido. Eu posso considerar como quebra de sigilo nos casos de menor que são gestação de alto risco? Esse parecer ele é relacionado a estupro de vulnerável. E aí, nesse artigo... Não, essa resolução que ele está falando. Com relação a todas essas questões, anticoncepção, estupro, gravidez, uso de drogas, o médico tem a autonomia de quebrar o sigilo, conversar com o adolescente, dizer que, nesse caso, ele tem uma doença grave ou não pode levar uma gravidez dessa maneira, sozinho, sem a ajuda dos pais, e ele tem que tentar, junto com o adolescente. Se não conseguir, ele vai ter que comunicar aos seus responsáveis. Em qualquer situação, o artigo, creio eu, ele representa isso. E representa o que diz a Constituição, o ECA, que foi seguido, foi isso, com relação às leis já existentes no país. E as outras questões estão ali abordadas. Quando a não revelação possa acarretar dano ao paciente, ou quando ele não tiver discernimento, e o médico achar que ele não tem capacidade para entender a importância daquilo que está acontecendo com ele. Léo. Eu estava aqui já brincando que eu vou querer ouvir, provocar ali a opinião do doutor de Aulas, mas eu acho que a intenção, concordo com o Sidney, é de adequar o ECA, mas tem uma questão por trás que é um confundidor, mas é pela redação, não pela intenção, que é a questão do consentimento e do assentimento, né? E aí isso não fica claro, tá, nessas situações onde a gente vai obter consentimento ou assentimento, né, dessa criança ou adolescente, que em algumas situações a sua autonomia é relativa. Eu queria ouvir a opinião do doutor de Aulas, o que ele pensa do artigo, o que a gente como poderia contribuir. Doutor de Aulas, por favor. Bem, essa questão da criança é uma construção que tem sido feita de uma concessão de autonomia à criança e de uma certa desvinculação do paternalismo para umas certas situações. É evidente que uma criança, a lei diz que criança é até 12 anos. 12 anos e 1 segundo é adolescente. E tem situações, e o caso que foi lembrado muito bem para os ginecologistas, era de contracepção para a menina com 11 anos de idade, que criou-se um grande dilema jurídico e ético, porque se o médico revelasse aos pais dela que ela estava tomando contraceptivos prescritos e orientada por ele, essa menina ia deixar de procurar o médico e ia partir para uma atitude autônoma por conta própria e ia aí sim entrar numa situação de dano evidente. Então, criou-se uma solução intermediária. Eu alertei, inclusive, na época, o doutor Mauro, o doutor Irã, sobre o problema do estupro, porque a nossa legislação é muito complicada em termos de faixas etárias. Ela não aceita o consentimento de uma menina numa relação sexual com menos de 14 anos. E se o médico está sabendo que a menina com menos de 14 anos está tendo relações sexuais com contraceptivo ou sem, e não toma nenhuma providência, poder-se-ia questionar uma certa conivência dele com este abuso sexual que não deixa de ser. Esta redação protege esta criança, pelo que o orador anterior falou muito bem, eu não consegui perceber quem é que estava com o microfone, mas uma menina de 11 anos de idade se engravidar, é evidente que está correndo o risco de um dano gravíssimo. Então, está protegida a revelação do sigilo médico.
O problema não pode ser muito jurídico para os médicos, porque os médicos aqui lidam com a questão mais ética. A questão jurídica aqui precisa ser temperada, mas se ficar preso ao jurídico, não atende essas meninas, espantam elas dos consultórios e elas vão para um risco maior de um dano direto. Com relação à provocação do Dr. Leonardo, a legislação ética, principalmente a de pesquisas clínicas, e a própria legislação também que tem sido construída, tem criado diferenças terminológicas para dizer quando é menor e quando é maior. Então, a gente não fala que o menor foi preso. Tem um purismo aqui quase militante de que foi apreendido. Para o consentimento, quando se trata de menor, criou-se uma outra expressão, que é o assentimento, porque o consentimento presume que a pessoa é capaz. Então, o assentimento é a adesão a uma proposta de uma pessoa que não tem condições de consentir validamente. É tudo a mesma coisa, é gênero e espécie. Se quiser manter a precisão linguística, o assentimento não faz mal, ou seja, não faz mal. Agora, se não se colocar, a compreensão será a mesma. Entretanto, o assentimento é a adesão de um incapaz a um processo de tratamento e, na pesquisa clínica, ao processo da pesquisa clínica. São tentativas de criar dois mundos, um mundo dos menores de idade, das crianças e adolescentes, e um mundo do que sobrou. Portanto, são tentativas de criar nichos próprios, me perdoe, é uma certa militância para separar aqui, é uma certa ideologização desta figura do menor e tal e coisa, então se criou um mundo paralelo para eles. Mas, em termos jurídicos, estritos, não há diferença prática entre consentimento e assentimento. Há um purismo de pesquisa, porque na pesquisa, quando há assentimento, tem que haver consentimento. Então, são duas coisas, o pai consente e a criança assente. Porque não tem sentido também colocar uma criança de 6 anos de idade num processo de pesquisa, com retirada de sangue, com retirada de material biológico, contra a vontade dela, amarrando ela numa cadeira de um consultório médico. Não tem sentido. Então, por isso, tem que ter o assentimento. Onde há assentimento, tem que haver complementarmente o consentimento. Muito obrigado. Não, só para deixar claro que aqui não fala nem assentimento, nem consentimento, e vai ter outro artigo depois que fala do assentimento dos incapazes. Né? Crico, por favor. Eu acho que o seu questionamento está garantido. Então, eu acredito que tanto o parecer CFM 55/15 e tanto o artigo agora novo 74 podem coexistir na minha avaliação, tranquilamente. Exatamente. Obrigado. Pois não. Léo, satisfeito? Podemos passar a votação? Pode. Opa, a votação, por favor. Sete 5, ainda de sigilo profissional. Fazer referência a casos clínicos identificáveis, exibir pacientes ou seus retratos em anúncios profissionais ou na divulgação de assuntos médicos, em meios de comunicação em geral, mesmo com autorização do paciente. Fica da seguinte forma. Fazer referências a casos clínicos identificáveis, exibir pacientes ou imagens que os tornem reconhecíveis, em anúncios profissionais ou na divulgação de assuntos médicos, em meios de comunicação em geral, mesmo com autorização do paciente. Votação. Oi? Já começou a votação. Próximo. Ok, 96% quase. Documentos médicos. É o capítulo 10º. É vedado ao médico, artigo 82, usar formulários de instituições públicas para prescrever ou atestar fatos verificados na clínica privada. Passa a ter a seguinte
Redação. Usar formulários institucionais para atestar, prescrever e solicitar exames ou procedimentos fora da instituição a que pertençam tais formulários. Votação. Artigo 87. Deixar de elaborar prontuário legível para cada paciente. Parágrafo 1º. O prontuário deve conter os dados clínicos necessários para a boa condução do caso, sendo preenchido em cada avaliação em ordem cronológica, com data, hora, assinatura e número de registro do médico no Conselho Regional de Medicina. Parágrafo 2º. O prontuário estará sob a guarda do médico ou da instituição que assiste o paciente. Esse é uma proposta de uma introdução de um parágrafo 3º. Próximo. Que é esse. Parágrafo 3º. Cabe ao médico assistente ou a seu substituto elaborar e entregar o sumário de alta ao paciente ou, na sua impossibilidade, ao seu representante legal. Votação. E 88. Negar ao paciente acesso a seu prontuário, deixar de lhe fornecer cópia quando solicitado, bem como deixar de lhe dar explicações necessárias à sua compreensão, salvo quando ocasionarem riscos ao próprio paciente ou a terceiros. Passa a ter a seguinte redação. Negar ao paciente ou, na sua impossibilidade, a seu representante legal, acesso a seu prontuário, deixar de lhe fornecer cópia quando solicitado, bem como deixar de lhe dar explicações necessárias à sua compreensão, salvo quando ocasionarem riscos ao próprio paciente ou a terceiros. Votação. Puxa, você deu quase 100%. Artigo 89. Liberar cópias de prontuários sob sua guarda, salvo quando autorizado por escrito pelo paciente, para atender ordem judicial ou para a sua própria defesa. Parágrafo 1º. Quando requisitado judicialmente, o prontuário será disponibilizado ao perito médico nomeado pelo juiz. Parágrafo 2º. Quando o prontuário for apresentado em sua própria defesa, o médico deverá solicitar que seja observado o sigilo profissional. Acho que aqui são duas modificações. A primeira é no caput do artigo. Nós vamos fazer as votações em separados, como eu tinha explicado inicialmente. O caput passa a ter a seguinte redação. Liberar cópias do prontuário sob sua guarda, exceto para atender à ordem judicial ou para a sua própria defesa, assim como quando autorizado por escrito pelo paciente. Votação. A mesma leitura que eu já fiz do original, repetiu aí, e aí pode ser o próximo, Rejane. E o parágrafo 1º passa a ter a seguinte redação. Quando requisitado judicialmente,
o prontuário será encaminhado ao juízo requisitante. Votação. Beleza. Acabando. Foi quase tudo, viu? Esse foi bem aprovado. Capítulo 12, ensino e pesquisa médica. É vedado ao médico. Artigo 101. Deixar de obter do paciente ou de seu representante legal o termo de consentimento livre e esclarecido para a realização de pesquisa envolvendo seres humanos após as devidas explicações sobre a natureza e as consequências da pesquisa. Parágrafo único. No caso do sujeito de pesquisa ser menor de idade, além do consentimento de seu representante legal, é necessário seu assentimento livre e esclarecido na medida de sua compreensão. A proposta são passar a ter 2 parágrafos. O parágrafo 1º ficaria: no caso de o participante de pesquisa ser criança, adolescente, pessoa com transtorno ou doença mental, em situação de diminuição de sua capacidade de discernir, além do consentimento de seu representante legal, é necessário seu assentimento livre e esclarecido na medida de sua compreensão. Podemos votar? Por favor, votação. Beleza, isso ficou bom. E aí introduzir o 2º parágrafo com essa redação. O acesso aos prontuários será permitido aos médicos em estudos retrospectivos com questões metodológicas justificáveis e autorizadas pela Comissão de Ética em Pesquisa em Seres Humanos, CEP, ou pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, CONEP. Podemos votar. Artigo 106. Ensino e pesquisa ainda. Manter vínculo de qualquer natureza com pesquisas médicas envolvendo seres humanos que usem placebo em seus experimentos, quando houver tratamento eficaz e efetivo para a doença pesquisada. Passa a ter a seguinte redação: manter vínculo de qualquer natureza com pesquisas médicas em seres humanos que usem placebo de maneira isolada em experimentos quando houver método profilático ou terapêutico eficaz. Léo. Depois, professor Aníbal. Eu sei que não é o momento de fazer modificações, mas assim como eu me manifestei ontem na discussão de grupo, eu quero me manifestar com uma certa preocupação pelo modo como está escrito. Eu acho que se substituísse de maneira isolada pela palavra apenas, né, ou que usem apenas placebo em experimentos, né, porque, como o colega de Santa Catarina, se eu não me engano, levantou, existem casos onde a gente dá o placebo e uma outra droga juntos. Porém, existem, às vezes, protocolos onde já tem uma primeira droga de escolha, uma segunda droga de escolha. Então, do jeito que está ali, poderia confundir. Então, eu acho que usem apenas placebo, não é que ele é de modo isolado ou não, porque ele também pode ser usado junto, entendeu? Então, é só a maneira como está escrito que talvez pudesse ser melhorada. Professor Aníbal, depois Sidney, por favor. Olha, eu recebi ontem um comunicado de um amigo que trabalha em pesquisa clínica, questionando o nosso texto,
no sentido de que a Resolução 466 prevê uma série de situações com mais precisão. Eu vou ler o texto da 466, porque, ainda que seja muito de última hora e talvez não seja o momento de grandes mudanças, eu acho que a ponderação deveria ser feita. Ter plenamente justificadas, quando for o caso, a utilização de placebo em termos de não maleficência e de necessidade metodológica, sendo que os benefícios, riscos, dificuldades e efetividade de um novo método terapêutico devem ser testados, comparando-os com os melhores métodos profiláticos, diagnósticos e terapêuticos atuais. Isso não exclui o uso do placebo em nenhum tratamento em estudos nos quais não existam métodos provados de profilaxia, diagnóstico ou tratamento. Ou seja, a formulação da 466 é uma formulação que apresenta detalhes que não deixam dúvidas em inúmeras situações. A proposição, por sinal, esse da 466 eu fiz parte, é um texto que eu colaborei na sua construção. Eu não sei se no Código de Ética Médica a gente não poderia simplesmente adotar aquilo que a resolução coloca, que tem uma clareza muito maior. Eu acho que nós tentamos fazer uma condição de exclusão, quer dizer, e talvez o texto tenha ficado com uma incertitude maior. Eu sei que o momento mais inapropriado poderia ter feito isso em outros momentos do processo, mas depois que eu fui questionado, me senti com o dever de consciência de trazer esse questionamento. Sidney. Está aberta aí a discussão, então, agora, para quem quiser se manifestar, por favor. A questão, desde o início, desde que foi aprovado um placebo, mesmo tendo internacionalmente, nós fomos contra. A questão que está aí em discussão é a seguinte: deve a indústria, né, lançando um novo medicamento, fazer o estudo com o placebo e o seu medicamento, deixando de fazê-lo com medicamentos que já existem, com eficácia comprovada? Nós achamos, creio eu, que o experimento, ela pode usar o placebo no início lá das suas pesquisas, mas, no final, o que vai dizer se aquele medicamento é ou não é eficaz, é mais eficaz do que o outro, comparando um com o outro já existente. Se não existe, ótimo, só dá para fazer com placebo mesmo. Agora, se já existe um medicamento, obrigatoriamente tem que fazer com o medicamento existente. Isso é que vai nos dar a certeza de que aquele medicamento na pesquisa é melhor ou não é melhor, é eficaz ou não é eficaz. Então, esse texto, ele vem lendo, né, manter vínculos de qualquer natureza em ser humano, em pesquisa médica ser humano, que usem placebo de maneira isolada em experimentos, quando houver método profilático ou terapêutico eficaz. Então, quando houver método profilático ou terapêutico eficaz, tem que comparar com esse método terapêutico que é eficaz, e não com placebo, isoladamente. Então, é isso, está bem explicado aí, não vai contra a 466 de jeito nenhum, e explica, resumidamente, o que diz lá, né? Só que lá abre um pouco mais, né? E aqui nós estamos sendo coerentes com o que nós defendemos desde o início. Pois não. Eu vejo aqui 3 inscritos, o senhor aqui, que é o primeiro, depois o Lúcio Flávio e Siqueira. Não sei se tinha mais alguém que passou desapercebido, aí o Mar também vai falar. Após esse esclarecimento, eu passo. Pois não. Doutor Lúcio Flávio, por favor, e depois Siqueira. Aqui. Perfeito, de acordo com o que falou o doutor Sidney. Eu acho que, defendo como está aí, eu acho que esse é um avanço à luz do que se faz hoje na pesquisa clínica, né? Obviamente que o código anterior proibia o uso do placebo, isso é uma bandeira que defendemos a vida toda, não se pode utilizar placebo isolado, né?
A pesquisa clínica atual está usando o placebo numa situação junto à nova droga. Você usa... Como é que eles fazem? Se você usar uma droga de referência e comparar com a droga nova, só sem o placebo, você pode chegar numa situação que a droga nova tenha, vamos supor, 25% de efeito, e nós sabemos que o placebo tem 30%. Então, se você não comparar também com o placebo, nós vamos estar dizendo que essa droga nova causa benefício ao paciente, e, não, na verdade, não causa, porque o placebo tem um efeito melhor. Então, como está escrito aí, está exatamente como está se fazendo hoje. Eu considero um grande avanço, e como Sidney, como outros que já se manifestaram, defendo como está escrito aí. Muito obrigado. Obrigado. Siqueira, por favor. Eu acho que a ponderação que o Aníbal trouxe procede, entretanto, acho que não cabe uma coisa tão extensa no Código de Ética. Eu acho que o texto que está contempla, mesmo porque existe um artigo que está bem claro que ao médico cabe seguir as orientações da CONEP. Então, eu imagino que esse texto é um texto claro, de fácil entendimento para todos os médicos, não há necessidade de mudar, eu acho que preenche perfeitamente. De aulas, por favor. Eu não quero polemizar, mas a dúvida, me parece que foi levantada pelo conceito de isolado, porque com um purismo técnico, isolado não é sinônimo de exclusivo. Em alguns eu falo isso, não vou ser indelicado de falar de coisas onde o professor Aníbal é o mestre de todos nós. Mas eu presidi o Comitê de Ética da UNB durante muitos anos, e participei em outros, e vi casos em que a palavra isolado tem um duplo sentido. Mas o exclusivo deixaria mais claro, porque isolado, às vezes, é no momento da ministração. Ministra o placebo agora, sozinho, e depois um complemento. Mas, se todos entendem que é exclusivo, tudo bem. Eu concordo com a 466, a professora Aníbal mencionou muito bem, mas também não posso deixar de considerar que, para o caráter resumido do Código de Ética Médica, ele está dizendo o seguinte: se tem tratamento, meu amigo, é o princípio da precaução. Você não pode tirar o certo pela incógnita. Então, você não pode fazer teste com alguém que está tratado, vai matar o paciente, ou seja. Mas, doutor Leonardo, se eu não me equivoquei, se apegou no isolado, porque cientificamente, não estou falando nenhuma novidade aqui, tem diferença. Mas, se todos entenderam que é exclusivo, também está bom. É isso aí. Gilmar. Não. Esse isolado é exclusivo, né? Assim, talvez seja um anglicismo, mas esse isolado deixa bem claro que é exclusivo, né? Essa interpretação tem que ter muito cuidado com mudanças de palavras assim de última hora, porque elas não são digeridas a tempo mas esse isolado é exclusivo. Não percebi se tinha alguém mais inscrito, eu acho que não, né? Podemos votar. Léo está satisfeito? Pois não. Professor Aníbal, podemos votar? Eu acho que o que a gente não está prevendo, e talvez porque aqueles que fazem pesquisa clínica são em número muito limitado, e não são conhecidos os protocolos de pesquisa clínica, é que há certas situações, do ponto de vista metodológico, sem incorrer em maleficência, e sempre garantindo a beneficência, em que o placebo pode ser justificado metodologicamente. Eu vou dar um exemplo. Se eu tiver doenças de história natural de longo curso, onde a interrupção de um tratamento por 2, 3 semanas não traz nenhum prejuízo ao paciente, mas para a verificação da comparação de um medicamento na ausência de outro medicamento, unicamente com placebo, pode representar um avanço importante no conhecimento terapêutico ou no diagnóstico,
que a gente está pensando em terapêutica, mas muitas vezes, para o diagnóstico, eu tenho que suspender também a medicação. Então, eu acho que, na formulação atual, inevitavelmente haverá médicos que, dentro de certos protocolos aprovados pela CONEP, estarão infringindo eticamente este código. É este o ponto, né? Eu acho que pode ser, para a grande maioria, um ponto não importante, mas para aquela pequena dúzia ou dúzia e meia de pesquisadores que trabalham nisto, isto pode ser um impedimento sério. Inúmeros CEPs nesse país impediram estudos durante os últimos anos porque a formulação anterior proibia placebo. E quase todo estudo clínico envolve placebo de mascaramento. Ou seja, eu tenho 2 braços de pesquisa. Um que usa o medicamento que sempre usou. O outro vai utilizar o medicamento que sempre usou, mais o medicamento novo. Mas para que o estudo seja fechado, ou seja, que não se saiba qual é o grupo, eu tenho que colocar um placebo para que os 2 recebam 2 medicamentos. Tá? Então, na formulação anterior, isto complicava a aprovação. Inúmeros protocolos não foram aprovados por uma formulação que nos parecia eticamente viável, mas que metodologicamente ela proibia alguma coisa. Eu acho que a gente continuará em um nível mais sofisticado, todavia ainda proibirá o uso de placebo em situações em que ele é justificável. O que foi a longa reflexão que originou a 466. Eu acho que eu insistiria fora de hora de que a adoção do texto da 466 tem um equilíbrio e uma proteção ao paciente e ao médico dentro da pesquisa clínica, superior ao texto proposto, que já é um avanço em relação ao anterior, um avanço imenso, mas que poderia ter um passo adicional se utilizássemos a formulação do 466. O que me preocupa não é isto, é que nos novos projetos de lei, a 466 poderá ser abolida, inclusive este aspecto, e que se a gente garantisse no Código de Ética Médica, a gente estaria instituindo, do ponto de vista normativo, alguma coisa muito importante para que o judiciário, se acionado, tivesse um referencial vigente no país. Me desculpe ter prolongado, mas como fui questionado por um pesquisador de altíssima qualidade do país ontem, eu me senti altamente responsável de trazer a ideia aqui. Obrigado, não vou falar mais. Sidney. De qualquer forma, nós temos aqui, nessa sala, alguns pesquisadores. Eu me incluo entre eles. Não há nenhuma proibição no nosso Código de Ética Médica de se usar o placebo, nesses casos especiais. Porque existem alguns casos especiais em que temos que usar, claro, o placebo, né? Então, quando você faz um duplo cego, você usa. Agora, isso está previsto no CONEP, no CEP-CONEP. E nós dizemos, nesse Código de Ética Médica, que o médico tem que seguir as determinações do CEP-CONEP. Que, se mudarem, né, radicalmente, nós teremos que, então, fazer a resolução e adaptar, claro. Mas, no momento, no que existe de legislação, no que existe no CEP-CONEP, esse artigo e o outro que diz que o médico tem, né, que seguir as determinações do CEP-CONEP, tranquilamente não prejudica em nada esses casos especiais que continuarão sendo feitos da maneira que tem que ser feito cientificamente. Mais alguém? Não. Eu acho que não teve nenhuma proposta efetivamente de mudança no texto, alguma coisa assim. Então, eu considero que... Você quer falar alguma coisa? Não. Botar o texto Por favor.
A gente vai aprovar ou não esse texto. Eu só queria, assim, se porventura esse texto não for aprovado, né, vai ficar o texto antigo. Né? Esse texto já significa um avanço, né, mas se não for aprovado, vai ficar o texto antigo, o que me preocupa, né, assim. Mas aí a gente pode abrir discussões, que vai ser complicado, né? Só para uma questão de ordem, eu gostaria de saber do professor Aníbal se ele fez uma proposta de alteração. Eu não entendi também. Bom, então, acho que fica esclarecido. Isso. Então, eu vou passar a votação. A votação, por favor. Pois. Um minuto, por favor. Pode suspender. Rejane, Claraídes, volta o anterior, só para o texto que era o original. O original é esse, Léo. Manter vínculo de qualquer natureza com pesquisas médicas envolvendo seres humanos que usem placebo em seus experimentos quando houver tratamento eficaz e efetivo para a doença pesquisada. Isso é muito pior, né? É muito, realmente... Vê como é que ficou. Bota o que ficou aí, por favor. Aí, Léo, compare. Ok? Então, vamos votar, por favor. Próximo. Aí já cai na publicidade médica, que é o último capítulo do Código. É vedado ao médico. Esse aí, ele foi, só para explicar, ele foi juntado com o 37. Mas, de qualquer forma, para tirá-lo do Código, nós temos que aprovar aqui. Artigo 114, consultar, diagnosticar ou prescrever por qualquer meio de comunicação de massa. Aprovando a retirada dele e a junção com 137. Próximo. Aí, transferir o artigo para o capítulo 5, relações com pacientes e familiares, e unir ao 37. Podemos votar. E o artigo 118, o último, o Código tinha 119 artigos, passou a ter 118. Só um minuto, eu ainda não cheguei a ler o anterior, só para... Rejane, por favor, volta. Deixar de incluir em anúncios profissionais de qualquer ordem o seu número de inscrição no Conselho Regional de Medicina. Parágrafo único. Nos anúncios de estabelecimentos de saúde devem constar o nome e o número do registro no Conselho Regional de Medicina do diretor técnico. Passa a ter a seguinte redação. Deixar de incluir em anúncios profissionais de qualquer ordem seu nome, seu número no Conselho Regional de Medicina, com o estado da federação no qual foi inscrito e registro de qualificação de especialista, RQE, quando anunciar a especialidade. Podemos votar? Pois não. Suspende a votação. Tem uma manifestação. Pode voltar o texto, por favor? Aqui para a tela. A minha questão é que, no parágrafo, pede só o número do registro do diretor técnico e não pede o RQE. Não é uma ideia interessante que se tenha também o RQE no registro? Eu sei que é extemporânea a colocação, mas
percebendo o artigo todo com o parágrafo, a gente está exigindo o RQE no anúncio, mas não exige o RQE do diretor técnico? Fica na resolução e não fica na... Tá. Assim, se o diretor técnico anunciar de especialidade, ele vai ter que colocar o seu RQE. Se o diretor técnico não anunciar especialidade, acho que não é necessário que ele coloque o seu RQE. Né? Exatamente, é o que diz a resolução a 1974 de 2011, que é da publicidade. Ela diz exatamente isso que o Ilmar falou. Podemos votar, então? Por favor. É o último, pessoal. Está aprovado. E eu queria fazer um depoimento aqui para vocês, que eu tenho uma gratíssima satisfação e uma honra muito grande, e eu vou levar isso para a minha vida inteira, ter participado ativamente da reformulação de 2 códigos de ética médica nessa minha passagem já meio longa pelo Conselho Federal de Medicina. Isso muito me gratifica, pessoalmente. Obrigado.